Meus amigos, nós vamos hoje, então, dar a continuidade nesse ciclo de palestras sobre depressão. Nós já falamos sobre as causas e tratamentos da depressão e a questão da espiritualidade. Vimos também a palestra sobre autoconhecimento e iluminação interior. Nós disponibilizamos, inclusive, todos os slides que já apresentamos até agora. Estão disponíveis no meu site, é um blog, na verdade, nazarenofeitosa.com.br. E nós agora vamos para a terceira palestra desse ciclo de 8 ou 9 palestras de vários temas a respeito da depressão. Hoje a gente vai falar sobre a depressão, que é a obsessão e a obsessão espiritual, né? A obsessão, diferentemente do dicionário, na doutrina espírita significa influência de um espírito mau, né? Influência persistente de um espírito mau sobre um indivíduo. Então, é nesse sentido, não é obsessão por dinheiro, obsessão não é por questões materiais, não. É obsessão no sentido da influência negativa dos espíritos. As suas causas e a sua terapêutica, porque a doutrina espírita, eu acredito que seja a doutrina que melhor estudou essa questão da influência espiritual e como lidar com ela, de como lidar e oferecer a melhor resposta, né, o melhor auxílio para todos nós, encarnados e para também os nossos irmãos desencarnados. O conceito de obsessão nós vamos encontrar no capítulo 28, no item 81 do Evangelho segundo o Espiritismo, dentre outras passagens da obra kardeciana. Lá nós vamos ter exatamente essa definição que nós citamos. E também, em O Livro dos Médiuns, há um capítulo, o capítulo 23, o Livro dos Médiuns, publicado por Allan Kardec, que vai tratar especificamente da obsessão dos médiuns. É um capítulo somente sobre a obsessão espiritual. Há outras obras, como a série A Vida no Mundo Espiritual, do Espírito André Luiz, enfim, a série do Meu Espírito Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Pereira Franco, dentre outras centenas, milhares de publicações espíritas que tratam do tema da obsessão, tá? Nazareno, e do ponto de vista científico, existe alguma coisa? Bom, o estado alterado de consciência, ou o estado chamado de transe mediúnico, não é? Ele é reconhecido pelo CID-10, eu até nem conferi no CID-11, mas certamente estará lá, que é o Código Internacional das Doenças da Organização Mundial de Saúde, hoje já está na versão 11, sob o código F44.3, que ele trata dos estados de transe e possessão por espíritos, entre aspas, não é? Entre colchetes. Também está definido no diagnóstico, no manual de doenças psiquiátricas da Associação Americana de Psiquiatria, o DSM número 4, o transe, não é? Então a gente chega a essa conclusão que, se dentro de um contexto religioso ou cultural, não é considerado uma patologia médica. Então ele exclui do diagnóstico, não é, médico, de patológico, de esquizofrenia, de alucinação, se a pessoa exercita aquela faculdade que acredita possuir, a faculdade mediúnica, não é? Dentro de um contexto, e a pessoa recobra a sua consciência, a sua lucidez, se ela leva uma vida, não é, entre aspas, normal, então não é um problema quanto a essa questão do ponto de vista médico, ok? Nós também temos pesquisas com a glândula pineal, que é a mesma epífise, na USP, lideradas pelo médico Sérgio Filipe de Oliveira, mostrando que a glândula pineal realmente tem sido, desde Descartes, né? Aliás, desde os nossos amigos hindus, não é? A glândula responsável pela comunicação mediúnica. Então, a sede da alma, inclusive, dizia Descartes na sua época. Nazareno, então quer dizer que toda doença psiquiátrica é obsessão espiritual? Não, nós não dissemos isso. Há enfermidades, meus amigos, que são expiações, não é? São purificações, são depurações, são consequências da lei de causa e efeito, cuja causa principal não é uma obsessão espiritual. Tá certo? Então, é um problema que a pessoa realizou em vidas passadas e estamos aqui na Terra, que é um mundo de expiação e mundo de provas, para reajustar diante dessa questão. Um exemplo, a cunhada do nosso querido Chico Xavier. João Xavier, que também passou por uma expiação,
Ele vai falecer muito novo, né? Ele era o presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, do qual Chico era o secretário, a primeira casa espírita fundada por eles. E Chico, não é, vai assistir, pouco tempo depois, seu irmão falecer, que era o seu braço direito, que era, inclusive, o esclarecedor, o chamado doutrinador, não é mais a terminologia atual é dialogador, esclarecedor dos espíritos. E Chico fica até muito surpreso, mas por que isso aconteceu? E Emmanuel vai lhe dizer: Chico, o nosso irmão José Xavier tinha muitas provas e expiações programadas nessa vida. Inclusive, ele ia ficar internado no hospital psiquiátrico durante muitos anos. Mas como ele havia trabalhado muito no bem, tinha atendido muitas pessoas sofredoras, não é? Para o trabalho no Centro Espírita Luiz Gonzaga, e trabalhado com você, lhe foi permitido desencarnar sem passar por essa prova. Chico, então, não é? Claro, com todo o conhecimento que dispunha, continuou com a sua serenidade habitual, mas a esposa de José Xavier, também tinha compromisso nessas áreas. Mesmo sendo mãe de 2 crianças, ela vai ser internada em um hospital psiquiátrico. E um dia Chico está chorando e Emmanuel lhe pergunta: Chico, o que aconteceu? Emmanuel, você não vê a nossa cunhada, mãe de 2 filhinhos, 2 crianças pequenas, viúva, e agora internada em um hospital psiquiátrico? E Emmanuel vai dizer: Chico, mas imagine que a terra é o palácio da justiça e nós somos seus serventuários. A lei está aqui para ser cumprida ou para ser rasgada? Está aqui para ser cumprida. E a dor Xavier não é diferente da dor Silva, da dor Soares. Eu nunca vi você chorando desse jeito pelas outras 200 enfermas que se encontram lá no manicômio. Chico, então, enxugou as lágrimas e foi trabalhar ainda mais atendendo a todos os enfermos e necessitados. Então vejam o problema, que a gente precisa compreender realmente a destinação da Terra, ao mesmo tempo que vamos verificar como modificar a nossa expiação, a nossa programação reencarnatória. O nosso próprio Chico dizia que é possível a gente trocar a prova por trabalho aqui na Terra, por trabalho no bem. A gente vai verificar isso aqui. Então, a gente tem essa visão que precisamos ter consciência disso. Então, não é toda enfermidade psiquiátrica que é uma obsessão espiritual, tá certo? A pessoa pode não ter uma, normalmente estão juntas, mas não é a causa principal, não é a obsessão espiritual. E no Livro dos Médiuns, Allan Kardec vai ter a orientação dos espíritos amigos que uma obsessão prolongada pode causar lesões orgânicas. Outro ponto que a gente precisa ter essa atenção, não é? Causas da obsessão espiritual. Bom, a lei de causa e efeito é a primeira delas. Então, nós prejudicamos outras pessoas e elas, em vingança, em processo de cobrar suas dívidas, não é? Elas vêm até nós. A lei das afinidades, então nós temos também obsessões que são verdadeiras obsessões compartilhadas, como no caso dos vícios, não é? Que estamos ali juntos com outros espíritos por uma questão de afinidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Allan Kardec vai dizer que existem as causas atuais e as anteriores das aflições. Então, se nós não encontramos nesta vida a causa do efeito daquele sofrimento, certamente ele está em vidas anteriores, tá certo? Então, mas ele vai trazer com a sua lucidez, dizer que a grande maioria das causas dos nossos sofrimentos estão nesta vida e não em vidas anteriores. E lá no livro Missionários da Luz, nós vamos ter 2 capítulos que eu recomendaria a leitura para vocês, do Espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. O capítulo 4 vai falar sobre vampirismo e o capítulo 5º vai falar sobre influenciação. Vale a pena conferir, não só esses capítulos, mas o livro inteiro, né? Aliás, toda a série A Vida no Mundo Espiritual, bem como muitos outros livros de Emmanuel, de Humberto de Campos, trazidos por Chico Xavier, dentre os outros. Nazareno, e o Livro dos Espíritos, o que é que fala sobre esse assunto? Bom, lá na questão 459, nós vamos ter uma pergunta de Kardec. Os espíritos influenciam em nossos pensamentos e nossos atos?
E as entidades venerandas respondem: mais do que vós supondes, mais do que vocês imaginam. De ordinário, ou seja, comumente, são eles que vos dirigem. Nazareno, que conversa é essa? Eu não tenho um livre-arbítrio, não. Temos o livre-arbítrio. Mas na hora que nós sintonizamos em determinada faixa de pensamentos, de ideias, de emoções, seja como se fosse uma rádio, a gente vai sintonizar na frequência, por exemplo, dos espíritos atrasados, quando a gente pensa no ódio, na mágoa, no rancor, na inveja, na maledicência, no desânimo, na descrença, enfim. A gente vai sintonizando e aqueles espíritos vão amplificar aquilo que já tem em nós. Então, eles nos dirigem nesse sentido de amplificar. Somente nos casos de subjugação, como a gente vai ver aqui, é que pode haver a própria força de vontade da pessoa ser tomada pelo espírito. É a chamada subjugação moral, porque há também a subjugação física, quando o espírito pode constranger a pessoa a determinadas ações. Que Allan Kardec, a princípio, não usou o nome possessão, mas mais tarde, no livro A Gênesis, ele vai retomar, dizendo que há subjugações tão graves que podem sim ser chamadas até de possessões espirituais, não é? Então nós vamos ver também, então há essa sintonia, mas do mesmo modo eu posso sintonizar com os bons espíritos, com os pensamentos de paz, de alegria, de esperança, de resignação, de renúncia, de amor, de contentamento, de trabalho no bem, e nós vamos então receber o influxo, o estímulo dos espíritos amigos, para que a gente possa continuar no bom caminho, ok? Então a gente tem, mas a gente acaba entrando naquela correnteza de pensamentos, seja bons, seja maus, mas nós temos o livre-arbítrio, sim. E uma coisa curiosa, Emmanuel vai dizer que 3 em cada 4 dos espíritos que desencarnam aqui na Terra não vão de imediato para colônias espirituais, nem inferiores nem superiores. Eles ficam aqui conosco. Então, por isso que é tão importante o culto do Evangelho no lar. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo em voz alta, ou o Novo Testamento, preferencialmente os evangelistas, se a nossa família não é espírita, em voz alta. Nazareno, eu faço, mas eu não faço em voz alta. Tem que ser em voz alta. Por que, Nazareno? Porque há espíritos que não têm ainda a consciência, a lucidez de que desencarnaram. Hoje estão num padrão vibratório tão baixo que não conseguem nem captar a nossa presença, nem ler o nosso pensamento. Então tem que ler em voz alta. E à medida que a gente vai lendo, eles vão se melhorando vibratoriamente e vão enxergando a equipe espiritual que atende o nosso pedido e marca um compromisso naquele dia da semana, naquele horário, irão espíritos benfeitores estar conosco para auxiliar todos esses nossos irmãos. Às vezes parentes, amigos, pessoas que desencarnaram, às vezes... Porque às vezes a gente vem aqui na Casa Espírita, lê lá no livro Missionários da Luz, mostra toda a proteção que a gente recebe na Casa Espírita. Nos templos, nas igrejas, nos locais de pensamento elevado. Mas na hora que a gente sai, muitas vezes já vamos reencontrar com os antigos desafetos. Na nossa casa, muitas vezes, os nossos inimigos colocam em nossas casas, porque nós não somos normalmente vigilantes na nossa casa. Falamos palavrões, somos indelicados, somos grosseiros, assistimos às tragédias nos jornais e nos lamentamos, usamos muito a muquerela, não é? A gente montou uma palestra só sobre o poder das palavras, a gente estuda a muquerela, que é murmúrio, queixa, reclamação e lamentação, não é? A gente é especialista nisso, então a gente está sempre disparando, não é? Aquela lama mental, enquanto que a gente deveria estar sempre louvando, não no sentido só de cantar, mas de louvar a Deus, mas de agradecer, de trabalhar, de cantar, de entender o Criador e buscar, então, ajudar todos os nossos irmãos em humanidade, ajudando a nós mesmos também. Então, já sabemos, não é? Porque esses espíritos, quando desencarnam, às vezes eles acham que estão sonhando, ou que estão tendo um pesadelo, não é? Ou que estão ficando loucos, porque falam com a gente não responde. Porque eles não estavam preparados para o desencarne. E o conhecimento da doutrina espírita faz uma importância muito grande, faz uma diferença muito grande no reconhecimento e na melhoria, o despertar do espírito após a morte. Está lá em O Livro dos Espíritos. Não é a única, é a perfeição moral a mais importante, mas não é? Também o conhecimento do espiritismo é muitíssimo importante. É assim que está lá. Então nós temos que ter essa consciência de que a importância de fazer o culto no Evangelho lá. As pessoas estão desencarnando. Então, você agora já sabe. Se você começar a falar com as pessoas e elas não responderem,
Atenção. Atenção, porque pode ser que você já esteja do lado de lá, não é? Eu falei isso lá no grupo de estudo sistematizado que eu dou aulas, e um senhor levantou o braço assim, muito triste. Nazareno, pois eu acho que eu já desencarnei. Eu disse, mas por quê? Porque lá em casa eu falo, minha mulher não me escuta, meus filhos não me obedecem, eu acho que eu já desencarnei, ninguém me escuta lá em casa. Às vezes acontece ainda encarnado, não é? E o crescimento da depressão, pessoal? Olha, a Organização Mundial de Saúde diz que tinha previsões anteriores, mas nós estamos já com um número estimado de 400 milhões de depressivos. Nós somos hoje já 7% da população. E todas as estimativas anteriores ficaram abaixo do que aconteceu de verdade. Ou seja, a depressão está aumentando mais do que se imaginava. Será que nós vamos ser maioria um dia? Aí vai ficar melhor, né? Quando todo mundo for romântico, aí a gente não fica fora da moda. Hoje a gente está fora da moda porque parece que tem a ditadura da felicidade, né? da beleza, da riqueza, da alegria. Não, por que a gente não pode ser romântico também? A gente não tem depressão, a gente fica romântico, que é muito mais chique, não é verdade? A gente viu aqui a vulgarização da mediunidade, estudada por Kardec no livro A Gênese, a profecia de Joel, que também está em Atos dos Apóstolos, né, mostrando então que a sensibilidade mediúnica fica cada vez mais comum, gerando muito mais problemas de obsessão espiritual também. Né? Há, inclusive, de tempos em tempos, a obsessão assume caráter epidêmico, vai dizer Allan Kardec no livro A Gênese também. É quando a gente vai ver muitas vezes aqueles casos de guerras, não é? Quando parece que uma legião de espíritos realmente prejudica de modo maior o nosso planeta. Como é que ela se instala, Nazareno? Bom, lá no livro dos Médiuns, eles falam que são as imperfeições morais que são tomadas psíquicas, ou seja, elas é que permitem as obsessões espirituais. Então, se nós fôssemos espíritos puros, nós não seríamos assediados por espíritos maus. É porque nós só temos obsessão porque nós somos obsediáveis. Nós oferecemos as tomadas psíquicas. Lá no livro dos Médiuns, no item 228, nós vamos ter a informação de que entre as muitas imperfeições morais, que são outras tantas portas abertas para a influência dos maus espíritos, aqueles se utilizam com mais frequência, com mais facilidade, é o orgulho, porque é o defeito que a criatura menos admite, menos reconhece em si mesma. Então, olha aí o cuidado que a gente tem que ter e buscar ajuda, buscar. Quanta gente tem depressão e não busca tratamento. Um dos piores problemas é esse, é que as pessoas não buscam ajuda e ela é a principal causa do suicídio, que nós sabemos ser uma saída que não vale a pena para nenhum de nós. Mas ninguém está fora das mãos de Deus. No livro Missionários da Luz, vemos uma obsessão sustentada por bacilos psíquicos, inclusive, não é? Os obsessores se alimentando de bacilos psíquicos que nós atraímos, que nós desenvolvemos, como se fosse uma espécie de erva daninha. No livro, na série sobre a obsessão de Manuel Filomeno Miranda, ele ressalta o sentimento de culpa como sendo o plug mais excelente para a obsessão espiritual. Joana de Anjos, no livro Após a Tempestade, vai dizer que as drogas, não é, os psicotrópicos, as drogas entorpecentes, elas abrem frestas no perispírito, permitindo a instalação de obsessões muito tenazes. Alberto Almeida, o médico e expositor querido, vai dizer que terapia de regressão a vivências passadas mal conduzidas também podem gerar problemas de obsessão espiritual. Então, tem uma série de indicações, mas também de contraindicações da terapia de vidas passadas, né? De vivências, não é de vidas, porque a gente não lembra da vida toda. Condicionamentos psicológicos dão nossa própria questão. Isso aqui a gente vai ver muito bem na próxima palestra, que vai ser sobre autoobsessão, vai ser sobre auto-perdão, felicidade sem culpa, e também na palestra sobre Jesus, o maior psicólogo do mundo, quando a gente vai estudar o Evangelho à luz da psicoterapia. E nós temos que lembrar que somos uma realidade biopsico-sócio-espiritual, como César Perry de Carvalho, da Federação Brasileira, no meio do Conselho Espírita Internacional, já nos disse certa vez em uma palestra. Então, vamos ver, vamos ter que correr um pouquinho, não é? Os tipos principais de obsessão espiritual. Obsessão simples, o nome já está dizendo como é que é. A fascinação é aquela que o espírito engana o médium, não é? Ou às vezes não é nem por maldade não, porque o espírito
como nada mais são do que os homens e as mulheres que já viveram aqui na Terra, têm as suas crenças, os seus condicionamentos. Eles falam, às vezes, acreditando que estão ajudando, que estão falando o que é correto, não é? Quando, na verdade, estão falando a sua opinião e não quer dizer que saibam mais do que nós, está certo? Então, os casos de fascinação. E uma coisa curiosa só que eu gostaria de lembrar vocês, é que quando a pessoa está sendo fascinada, o espírito pseudo-sábio estimula a vaidade do médium, o orgulho. E ele, então, por qualquer crítica, por qualquer avaliação dos seus companheiros, ele já rechaça, ele já acha que ele é que tem um mentor, não é? Que assina com um nome pomposo, nome venerando, enfim, ele se acha então uma pessoa mais importante do que as demais, porque muitas vezes tem problema de autoestima, como a gente viu aqui na palestra passada. Então o médium vai o quê? Muitas vezes vai se melindrar com muita facilidade, o melindre, e vai se isolar do grupo mediúnico. Quando então ele se torna presa fácil dos espíritos enganadores. É assim que está lá em O Livro dos Médiuns, capítulo 23. Então, o estudo de grupo é a nossa proteção para nós, os médiuns, que trabalhamos, não é? E para todos nós. A frequência, as igrejas, as casas espíritas e assim por diante. Subjugação, a gente já comentou, não é? A possessão é a subjugação físico-moral. Fascinação, a gente sabe também que tem pela matéria, sexo, poder, mas não é esse sentido, é no sentido do espírito estar enganando. Obsessão no sono, a gente vai comentar aqui que é muito comum também, pessoal. Quando eu desde criança, eu tinha depressão, o transtorno afetivo bipolar. Não sabia, achava que era da minha personalidade. E vivia pensando em cometer o suicídio. Subia nos muros da minha casa, nas casas vizinhas, andava pelos telhados e várias vezes pensei em pular-me de cabeça no terreno vizinho. E no dia que eu estava decidido realmente a cometer isso eu tinha por volta de 10 anos de idade, um primo que morava de favor em nossa casa, ele era do interior, seu pai lhe pediu aos meus pais para que ele estudasse em Fortaleza, e ele então chega mais cedo da escola, me vê em cima do muro e tem uma intuição e grita, Nazareno! E aí eu recobro a lucidez, eu caio em mim, né? E desço dele. E ele salvou a minha vida. Eu acho que graças à caridade que meus pais estavam lhe fazendo, lhes foi permitido ter o filho salvo por aquele sobrinho. Então vejam a importância da gente fazer o bem em toda parte, não é? Mas depois de muitos anos, quando fui diagnosticado, eu não sabia nem qual era o diagnóstico, o médico só passou o remédio, ele não me disse o que é que eu tinha, não. Eu tinha por volta de 22 anos de idade. E mesmo com a medicação, eu melhorei, mas não tinha ficado bom ainda não. Mas já tinha me tornado espírita, né? Fui ateu durante 12 anos, estava frequentando a Federação Espírita do Estado do Ceará, depois já de ter lido todos os livros de Kardec. Comecei a trabalhar, não sabia fazer nada. Eu disse, seu bem-vindo, o que é que eu posso ajudar aqui? Eu sou formado em Direito. Eles, Nazareno, você vai ser muito útil, você não sabe como nós somos carentes e trabalhadores. É aqui também assim, Alfredo? Aqui também, né? Toda casa espírita, todo lugar, toda igreja, todo templo, vocês vão ver que precisamos muito de trabalhadores. E aí eu comecei a ajudar na assessoria jurídica, dando assessoria para as casas espíritas, na época de reforma de estatutos, para pessoas carentes, enfim. Né? E aí outro dia eu estava lá na livraria e o seu Monteiro, o vice-presidente, olhou para mim, Nazareno, você está bem? Eu disse, estou, seu Monteiro, mas eu não sei se o senhor sabe, eu tenho um problema de depressão. E aí, mesmo com a medicação, que eu já tomo há muitos anos, não é? Eu sinto 3 a 4 dias em média por mês que eu não consigo levantar da cama, seu Monteiro. Uma tristeza, a vida fica em preto e branco, nada tem graça, não quero levantar, não quero acordar, não quero sair, não quero namorar, não quero comer, não quero fazer nada. Perco completamente a alegria de viver. E ele disse, você já fez o tratamento espiritual? Eu disse, o que é o tratamento espiritual? É o TE, o tratamento que a gente tem aqui na casa. Hoje eles já mudaram o nome para ATE, para atendimento espiritual, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo em pequenos grupos. A gente tem um crachazinho, a gente conhece o grupo, fica todo mundo amigo, cria vínculos, cria raízes. É uma maravilha. E a gente vai conversar e discutir sobre temas de reforma íntima
baseados no Evangelho segundo o Espiritismo. É uma maravilha. É uma maravilha, é uma revolução nas casas espíritas que instalam essa atividade. É muito bacana. Pequenos grupos, no máximo 15 pessoas em cada sala. E aí a gente, porque até os terapeutas dizem, a doença sai pela boca. É preciso que a gente fale também. Não é só ter a explanação do Evangelho, é bom que a gente faça mais. E a Federação Espírita Brasileira está pensando em adotar um modelo da Federação Espírita Paraibana, aqui no campo experimental também. A Maria Eugênia Mazzotti já me falou, e também a Maria Celi, que implantou lá no Riacho Fundo, no Jesus no Lar também, com grande sucesso. Nós implantamos aqui na FEDEF, Federação Espírita do DF também. Na FEDEF a gente plantou com o nome de Apoio à Melhoria Espiritual, AME. E aí a gente, melhor a gente faz a reforma íntima, porque Jesus nos falou que não adianta expulsar um espírito de uma casa, porque ele sai a vagar pelo deserto. E ao saber que a sua antiga moradia está toda limpa, está toda adornada, ele retorna, trazendo outros 7 espíritos piores do que ele. Então é como Allan Kardec nos ensina também no livro O que é o Espiritismo. Em vez de espantar as moscas, é melhor curar a ferida que está atraindo aqueles insetos. Então, assim que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer a reforma íntima para mudar o nosso padrão mental, para que a gente possa realmente desconectar daquelas companhias espirituais. E ele me disse, depois que eu fiz o tratamento, estava fazendo ainda, ele, como já sabia que eu já tinha lido as obras básicas, já tinha um bom conhecimento e certamente foi inspirado para isso, ele me contou só um detalhezinho, porque a gente não conta o resultado da reunião mediúnica, porque além do estudo tem os passes, tem a terapia com a fluidoterapia, com água magnetizada, também tem a reunião mediúnica de desobsessão em separado, privativa, como orienta a Federação Espírita Brasileira. E ele então disse, Nazareno, olha, eu fui o esclarecedor da sua reunião mediúnica. Eu disse, foi mesmo, Sr. Monteiro? Ele disse, foi, olha, os espíritos disseram que você não estava rezando antes de dormir. Olha, algo que a gente acha que é bobo, não? Os espíritos chamaram a atenção. A primeira coisa que ele me falou foi isso. E era verdade, eu dormia em cima do livro e não fazia prece. Não dava valor à prece. Leiam o capítulo 6º do livro Missionários da Luz, vão saber o que é a prece. Além, claro, do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos ensina a eficácia da prece, lá nos capítulos 28, inclusive tem modelos de como orar, para nos ajudar, inclusive. E o estudo da oração, o Pai Nosso de Jesus, em detalhes, pelos Espíritos Superiores. Então vejam que nós temos. Aí ele disse mais, olha, e o seu principal problema, há vários. Mas o principal era uma jovem de uma vida passada que gostava muito de você e que você magoou muito. E ela, durante o sono físico, ela leva você para regiões eróticas no mundo espiritual. Vocês passam a noite namorando e ela suga as suas energias. Quando ele me falou isso, eu disse, Sr. Monteiro, que coisa curiosa, porque normalmente eu tenho insônia. Insônia pode ser um sintoma de obsessão espiritual durante o sono. Mas quando me lembrava dos meus sonhos daquela época, eram eróticos. E eu já era espírita, achava estranho, mas como é que eu, mesmo espírita, tendo tantos sonhos eróticos? Era reminiscências dos encontros com essa moça que, além de ódio, nutria ainda, certamente, algo de amor, de afeto por mim. Ela atrapalhava os meus relacionamentos, olha. Eu não conseguia arrumar namorada, eu não sabia por quê. Porque um galã de 1,90 m, de olhos azuis, uma cabeleira farta, como é que eu não arrumava namorada? E tinha dificuldade mesmo. Ou então me desencantava, pelas moças, não tinha muito interesse. Então ela confessou que atrapalhava meus relacionamentos. E também ela confessou que estava unida a outros espíritos na quebra financeira, porque passamos, eu e minha família, em outra cidade, lá antes de voltar para Fortaleza. Então vejam que coisa curiosa. Então ela tinha muito ódio, queria que eu sofresse muito, porque na verdade ainda gostava de mim. Eles conversaram com ela, e a partir da primeira reunião de desobsessão, foram feitas 4 naquela época, a partir da primeira eu já passei a dormir sem remédio. Eu só dormia com remédio. Já acabou a insônia, já passei a dormir muito bem.
E eu disse a ele: seu Monteiro, que coisa curiosa, porque a minha depressão é mais de manhã. De tarde eu estou melhor e de noite sempre eu estou bem. O que aumentava o meu sentimento de culpa, porque eu ficava achando que era preguiça também, né? Que às vezes é também. Mas a preguiça é um efeito, a gente tem que tratar a causa. Por que essa pessoa está tendo preguiça? Porque a preguiça é desmotivação. Por que ela está desmotivada para viver? A gente não fica condenando, julgando, não. Vamos ajudar essa pessoa que está com preguiça. Ou é porque ela está acomodada porque tem alguém que faça por ela? Isso também acontece. Mas se a pessoa está desmotivada para viver, ela precisa de ajuda. Não é verdade? Então vejam como é importante e a gente vai compreender. Não faz sentido para vocês essa questão? É muito comum. André Luiz, eu não me recordo agora o livro, mas é da série A Vida no Mundo Espiritual. Ele vai dizer que 2/3 da humanidade, durante o sono físico, quando saem do corpo, não vão para regiões nobres no mundo espiritual. Ficam em regiões pouco elevadas, onde se engendram, inclusive, muitos crimes. Então vejam que durante o sono físico, muitas vezes a gente se mostra como é, porque por causa da educação, da civilização, do superego, a gente mantém aqui, não é? Não, olha, eu sou bonzinho, mas a gente sabe quem a gente é. Os nossos instintos ainda predominam, não é verdade? Então, durante o sono, é muito comum ter obsessão espiritual, tá certo? A influência sutil, e ela vai aumentando, né? Diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida. No livro Libertação de André Luiz, a gente vai ver um caso muito grave de obsessão espiritual. O caso da Margarida. O instrutor Gúbio mostra a André Luiz um caso que ela está prostrada numa cama, num caso de obsessão muito grave, uma depressão muito grave, e ela tem 2 espíritos hipnotizadores ao seu lado, se revezando 24 horas para que ela, não insuflando-lhe pensamento de desânimo, de menos-valia, de desinteresse pela vida, de depressão, e também, inclusive, espíritos que perderam a forma física, forma perispiritual, humana, em formas de ovo. Então, André Luiz chamou de ovoides. Eles vão recuperar mais tarde, mas eles estão ali e vampirizando a energia de Margarida. E aí eles vão fazer todo um trabalho para auxiliar os espíritos que estão hipnotizando a Margarida, vão fazer um trabalho para ajudar um espírito um verdadeiro líder do mundo espiritual inferior, não é, o Gregório, que tinha mágoa da Margarida e tinha encomendado, entre aspas, esse trabalho, não é, entre aspas, para cá, para ela, e aí vão, através disso, ajudando a ele, libertar a Margarida. É uma história muito bacana, muito interessante. Para quem já tem mais estudo, vale a pena ler. É um dos últimos livros da série A Vida no Mundo Espiritual. E a autoobsessão, que a gente vai tratar no próximo encontro, que o Alfredo vai me lembrar qual é o dia. Alfredo, você lembra? 29 de setembro? 29 de setembro, então, de 2015. Estejam conosco aqui sobre perdão, felicidade sem culpa. A obsessão simples, diz Emmanuel, começa com imagens mentais, pensamentos, como pingos, fios de água, até fluxo volumoso. A fascinação aqui a gente já falou. Metodologia de Kardec, não vai dar tempo de comentar. Obsessor. Quem são os obsessores, pessoal? Bom, Deus respeita o nosso livre-arbítrio, não respeita? Mas respeita dos obsessores também. Se uma pessoa quiser prejudicar a gente nesta vida, não vai prejudicar? Um inimigo encarnado? Por que o desencarnado, Deus teria poder de mudar a sua opinião? Deus respeita o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade. E Deus só permite o mal porque sabe que dali vai nascer um bem maior. E é claro que a gente pode ter 200 obsessores e não sermos obsediados. Como assim? Se a gente tiver um padrão espiritual elevado, com pensamento, com trabalho, com a fala edificante, tudo, se nós estivermos assim, nós não estaremos acessíveis aos inimigos espirituais. Então é por isso que a gente deve buscar a elevação espiritual. Não é tentar virar santo antes da época, não. A gente vai ver isso aqui, que isso é até falta de humildade. Mas a gente pode, como Jesus nos fala, orai e vigiai. Vigiai o quê? Vigiar os pensamentos, as emoções, a nossa fala, as nossas atitudes, a fim de não cair em obsessão. Em tentação é a mesma coisa de obsessão, mas também tem o caso de tentação dos bens terrestres, ensina Kardec.
São vinculações afetivas, vinculações sexuais, vinculações relacionadas aos nossos vícios, não é? De todos vários tipos de vícios, não só vícios de substâncias psicotrópicas. E o obsessor, diz o nosso orientador espiritual, é como se fosse um personal trainer. São nossos professores particulares. Você sabe o que é personal trainer? Aquele professor de educação física, não é? Que acorda a gente bem cedinho, né? Normalmente, mas pode marcar outro horário também, eu faço brincadeira com eles, não é? E aí bota a gente para correr, bota a gente para nadar, bota a gente para fazer musculação, acompanha, estimula, dá aquele gás que a gente precisa. Então, não é caro, porque o depressivo tem dificuldade de fazer atividade física. E a atividade física, pessoal, é fundamental para a depressão, para o diabetes, para a hipertensão, para, né, que mais? Vamos dizendo aí, colesterol, tudo. Vocês imaginarem, a atividade física é bom para tudo. Então, do mesmo modo, do ponto de vista espiritual, os nossos espíritos obsessores são entes queridos ou inimigos do passado, que foram nossas vítimas e que hoje estão tentando recuperar o seu débito, o seu crédito com a gente. E eles nos estimulam, eles vão ser nossos obsessores, meus personal trainers de quê? Da paciência, da fé, do amor, da resignação, do trabalho no bem, da esperança, não é? Vai trazer a gente para a casa espírita. Quem foi que trouxe vocês para cá? Não foi um obsessor, um personal trainer espiritual, não? Às vezes é um obsessor encarnado, né? No caso, eu com a Fernanda fui obsessor encarnado dela, trouxe ela para conhecer a doutrina espírita e ela gostou bastante, né? Então vejam, eles nos ajudam, eles sem perceber, eles estão nos auxiliando, porque ajudam a gente a buscar algum tipo de socorro, né? Eu fui ateu durante 12 anos, agradeço a eles por terem me ajudado a recuperar. E qual a terapêutica da depressão, da obsessão? Bom, a primeira aqui que a gente vai falar é a terapêutica crística, é o amor, não é? Então Jesus nos fala: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, fazei o bem àqueles que vos desejam, vos prejudicam, vos desejam mal. Então, através do amor, a gente vai começar a anular aquele sentimento que eles têm por nós. A sintonia e a prece, nós já falamos aqui. Então, o vigiar está sempre buscando a sintonia. Então, trabalho, leituras edificantes, atividades nobres, conversações também de elevado teor, tudo isso vai mudar a nossa sintonia. Então, a gente está ocupado no bem e de maneira adequada. Isso aqui é muito, muito importante para nós. O médium Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, cuidava muito da questão da sintonia. No dia dos trabalhos, ele falava para a sua família, então, vigiar ainda mais para que a doação do fluido fosse bem caracterizada, para que realmente tivesse boa qualidade, não é? Então, a gente busca essa sintonia. Não é? Óbvio, obsessor para andar comigo, pessoal, vai ter que gostar de palestra espírita, porque eu só ando escutando palestra. Eu comprei aqueles smartphonezinhos, né? Aqueles tabletzinhos, aquelas coisas, no computador, no trabalho não, mas no carro, meu som no carro tem MP3, eu boto lá o pendrive, olha, só escutando palestra o dia inteiro. Eu adoro escutar palestra. Até porque eu tenho que estudar para dar as palestras, a pessoa me dá um tema às vezes novo, eu tenho que estudar, tenho que verificar o que eu falei de bobagem, tenho que ir arrumando e tal. Então a gente vai, não é? Então eles vão estar acompanhando e vão estar sendo doutrinados também. A gente vai já ver aqui o conselho de Kardec. Pesquisas comprovam a eficácia da prece. Pessoal, isso é científico. Estatisticamente já está comprovado que quem recebe orações, mesmo que não saiba, tem uma recuperação da saúde melhor do que quem recebe prece, que não recebe prece. A reforma íntima, nós já comentamos aqui rapidamente, não é? Então, é mudar os pensamentos, deixar em vez de curar a ferida, de afastar as moscas, curar a ferida, aliás. A caridade, porque a gente sabe aqui, a gente viu aqui, que a gente pode, então, mudar a nossa programação reencarnatória. Por quê? Porque Jesus nos falou: porque muito amou, seus pecados foram perdoados. O Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados. Lá na primeira epístola de Pedro, 4:8, ele vai dizer: meus filhos, amai intensamente, porque a caridade cobre a multidão de pecados.
Então é isso que a doutrina espírita nos convida. É fazer o bem, não é só a caridade material da esmola, vocês já sabem, a gente vai ter uma palestra sobre a alegria do trabalho no bem, mas é os vários tipos de caridade, desde a paciência, do esclarecimento, da ajuda às pessoas, não é? De consolo também para todos nós, de própria divulgação do bem, do evangelho, e assim por diante. O estudo, a gente já sabe também, conhecereis a verdade vos libertará. A caridade também, pessoal, vocês lembram, não é? Como a gente sabe que Allan Kardec jamais usou a palavra karma na codificação. Ele sempre preferiu dizer lei de causa e efeito, mostrando que o nosso karma é dinâmico. O bem que eu faço hoje modifica a minha programação reencarnatória. Então, no caso de José Xavier, ele desencarnou, foi menos ruim do que ele ficar aqui 8 anos no hospital psiquiátrico. Mas se ele tivesse feito ainda mais o bem, imagine o que ele não poderia ter modificado. Então, Deus não é um ente que castiga, não, mas que educa os seus filhos. Na hora que percebe que a gente está trabalhando, está reparando os nossos erros, acabou. Está lá no Livro dos Espíritos, questão número 1000. Somente por meio do bem se repara o mal. E a questão 770, que vai dizer que a melhor forma de expiação é fazer a maior soma de bem do que mal que nos seja possível. Muito bom, não é? A gente pode modificar, como Emmanuel nos ensina, o bem que fizeres aqui na terra é teu advogado em qualquer parte. E o que é que o Livro dos Médiuns recomenda, Nazareno, no capítulo 23, para a obsessão? Quem sabe aqui, eu vou voltar aqui. Qual foi o primeiro conselho de Kardec para a obsessão espiritual? Inclusive dos médiuns. Bom, para o pessoal não ficar com vergonha, eu vou voltar aqui, né? Kardec, esse ilustre desconhecido, o primeiro conselho é a paciência. Olha. Porque quando o obsessor percebe que mesmo perturbando a gente está tranquilo, está resoluto, está resignado, está firme, está confiante na felicidade futura, aí perde a graça. Porque os espíritos vão dizer a Kardec que há espíritos que têm enorme prazer em nos perturbar. E quando percebem que, por mais que perturbem a gente está tranquilo, aí perde a graça. Então, olha, primeiro conselho, paciência, não é? Tudo passa, como o Chico nos fala, e isso também vai passar. Essa aqui é importante também. Quem sabe qual é a maneira mais eficaz de afastar os maus espíritos? Deu tempo de ler, não é? A prática do bem. A prática do bem. Porque através da prática do bem nós atraímos a presença dos espíritos superiores. E a presença deles é que é capaz de afastar os maus espíritos. Então, é a prática do bem. Quando a gente vai fazer um trabalho do bem, de divulgação, de trabalhar na casa espírita, de ajudar um ente querido, de visitar uma pessoa ou uma entidade, nós somos os primeiros beneficiados. Depois, Kardec nos convoca para evangelizar o obsessor com preces e exortações, não é? Ou seja, vamos obsediar o obsessor, é o que eu faço. A gente obsedia, botando palestra para ele escutar as obras básicas e tal, vamos obsediar eles. Vamos evangelizar com o nosso exemplo, sobretudo, não é? Aí a gente sabe da reunião de desobsessão, que Kardec também utilizava. A Federação recomenda que as reuniões mediúnicas de desobsessão devem ser privativas. Depois o próprio Kardec, que era um magnetizador, não é? E por isso a gente tem também a terapia com os passes. Ele vai dizer no Livro dos Médiuns que nos casos de subjugação é muito comum, ou ele vai dizer que é normal, que a pessoa esteja com falta de fluido vital. Então, que seria muito bom o auxílio de um bom magnetizador, não é? Aí há a diferença entre magnetização e passe espiritual propriamente, mas aí é para quem os entendidos da área. O culto do Evangelho lá, nós já comentamos, o auto-perdão é muito importante, vamos ver semana que vem. Psicoterapia é uma grande ferramenta de autoconhecimento e de melhoria dos nossos pensamentos, da reforma íntima. O jejum, que Jesus nos fala também, da reforma íntima e da oração, não é verdade? Recidivas, Nazareno, mas como é que é? Olha, eu estava aqui em Brasília, quando cheguei aqui em Brasília, eu tinha ficado curado do meu problema.
feito o tratamento espiritual, começado a trabalhar, começando a me engajar, dando aula, inclusive, lá nesses estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, seja um facilitador e tal. E quando vim morar em Brasília, comecei a ficar romântico de novo. E aí eu mesmo, meu Deus, mas não fiz o tratamento espiritual, será que isso não funciona, né? É claro que eu estava longe da família, estava longe dos amigos, não é? Estava afastado num novo ambiente, enfim, não conhecia. Hoje adoro Brasília, né? E aí assim, mas aí eu fiquei me questionando em relação ao tratamento espiritual. Porque eu tinha ficado bom, a minha psiquiatra tinha me dado alta. Ela disse, Neno, você não precisa mais da medicação, você está ótimo. Era um problema de obsessão espiritual mesmo. E aí, quando eu estava aqui em Brasília, e eu me questionando, o Espírito Samuel Lucas, nosso orientador, me disse pela inspiração, meu filho, você está assim porque Deus é soberanamente justo e bom, e Ele jamais nos dá fardos que nós não possamos suportar. Naquela época, em Fortaleza, foram atendidos alguns dos espíritos que você prejudicou, mas não foram só aqueles não. E agora que a gente viu que você estava melhor, que você estava mais fortinho, mais dedicado e tal, a gente diz, manda vir mais uma parte da turma, né? Para também ser atendido. E aí vai buscar o tratamento médico, o tratamento espiritual. Qual o problema? Então a gente foi lá buscar o tratamento, né? Então está aqui. Vocês conhecem também a história de Edivaldo e o Máscara de Ferro. A gente precisa terminar às 7, né, Alfredo? Antes das 7 ou 7 horas? 7 horas. Então, deixa eu ver aqui. Não vai dar tempo, você vai ficar para outra aula, mas do Divaldo dá para comentar, pessoal. Não é? O nosso expositor querido, Divaldo Pereira Franco, acho que o mais conhecido da atualidade, ele sofreu durante 40 anos de uma obsessão espiritual. Com todo o seu conhecimento, com toda a sua mediunidade, com todo o trabalho social que ele realiza, com todas as palestras, Divaldo sofreu 40 anos. Desde os 8, ele via um espírito com um rosto muito trancado, muito duro, que ele, como não sabia o nome do espírito, apelidou de o Máscara de Ferro, por causa de um filme da época. E esse espírito sempre o perseguia. Divaldo, que tem a vidência, não é? Estava sempre atento, o que foi muito bom. Ele disse que ele funcionou como um vigia. Ele tinha que estar sempre cuidando do pensamento, da vibração, senão não é, poderia estar sintonizando, ou ele próprio utilizando-se de outras pessoas para prejudicar Divaldo. E aí ele vai dizer, inclusive ele teve episódios de depressão. Divaldo chegou a ir até o elevador do edifício Lacerda, à época em Salvador, para cometer o suicídio, por conta da sua mediunidade fulgurante, não é? E sem o conhecimento espírita. E ele, na hora que está diante de pular no elevador, a sua irmã Nair Franco aparece, ela que havia cometido suicídio, sua irmã mais velha, e vai te dizer, louco, não faça isso, olha como eu me encontro. E aí fez aquele despertar nele, né? E ele disse que desmaiou naquela hora. Daqui a pouco ele muito jovem, 17 anos de idade, porque tinha sido demitido do emprego, por isso que ele foi buscar o suicídio, o primeiro emprego. Ele acordou numa sala e viu aquela luz muito grande e aquelas pessoas de branco, eu estou no reino dos céus? Aí o médico, com muita dureza, disse assim, não, você está no hospital, não está na terra mesmo, filho. E aí ele vai contar depois a história do Máscara de Ferro. Durante 40 anos esse espírito, ele já estava até acostumado já. E um dia, vocês sabem quando é que o Máscara de Ferro o perdoou? Divaldo estava na Mansão do Caminho, uma instituição que ele mantém, que ajuda milhares de pessoas, não é? Em Salvador, na Bahia. Ele, junto de um dos seus mais de 672 filhos adotivos que ele possui, um deles nessa época, inclusive médico e adulto já, e de madrugada alguém deixa uma bebezinha negra, recém-nascida, abandonada, em frente à Mansão do Caminho. E quando o filho de Divaldo, médico, vai dizer, tio Dia, nós não temos condição de receber mais ninguém, nós estamos completamente lotados. E ele aconchega a criança no braço e vai dizer, não, nós não podemos abandonar essa pequenina. Naquela hora, o Máscara de Ferro aparece e começa a chorar. E vai dizer, Divaldo, hoje você me venceu. Porque esse bebezinho que você está recebendo aí, Divaldo, foi a minha mãe
na última encarnação. E aí para de perturbar Divaldo. Divaldo aconchega, a criança se restabelece, cresce normalmente, mas ela tinha uma certa distância de Divaldo. Ela era muito tímida com ele, não aconchegava, não o acariciava. E quando ela completou os 15 anos, ele contou para ela a história. Ela passou a ser a melhor filha, adotiva dentre as muitas lá da Mansão do Caminho. E ela negra, e Divaldo olhava para ela assim, que ela era muito feinha e tal, e ela dizia, olha, eu vou me casar, e vou me casar com um alemão, tio Di. E não é que casou mesmo, casou com um alemão. Foi morar no exterior, e um dia telefonou, tio Di, nós compramos uma BMW. E ele não sabia nem o que era BMW, à época e tal, mas devia ser uma coisa muito boa, pelo tom da conversa e tal, que ela estava falando. E um dia ela estava grávida, teve um bebê, e veio ao Brasil visitar o seu pai, Divaldo Franco. Quando lá se encontrou com o bebezinho nos braços, o marido ao lado, Joana de Ângeles, o espírito protetor de Divaldo se apresenta e diz, Divaldo, vê o bebezinho? Eis o nosso querido Máscara de Ferro. Ele retornou para os braços da mãe. Então vejam que a reencarnação é essa grande bênção, porque através do véu do esquecimento, nós nos melhoramos, nós esquecemos o passado, nós vamos adiante. E por isso que o Espírito Samuel Lucas vai dizer, que a melhor desobsessão é aquela que é produzida pelo esquecimento do passado, através da reencarnação. Então ele nos convida a ouvir o que Jesus nos fala. Apressa-te para pagar o que deves. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te leve ao juiz. Este te entregue ao ministro da justiça. Este te coloque na prisão. Porque eu vos digo em verdade que dali não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil, o último centavo. Então, vamos ter mais filhos, pessoal. Antigamente ninguém ouvia falar de depressão. Há 50, 100 anos atrás, ninguém ouvia falar de depressão, de pânico, de toque, dessas coisas. Não. De anorexia, não. Por quê? Porque tínhamos 5, 10, 18, 26 filhos. Os obsessores reencarnavam tudo, Ficava aquelas crianças lindas, maravilhosas. E a gente, com tanto menino, não tinha nem tempo de ter depressão, cuidando das crianças e tal, e o mais velho que tinha que ajudar o mais novo, aquela coisa. E hoje a gente só quer ter, no máximo, 1 ou 2, não, vamos ter mais filhos. Nascer em um lar espírita, meus amigos, é uma bênção que a gente não se dá conta. Como somos poucos, e como a doutrina espírita é grandiosa e pode ajudar. Há várias informações mediúnicas que há muitos milhões de espíritos superiores reencarnando na Terra para promover essa passagem de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração e poder reencarnar num lar bem estruturado, com a orientação religiosa adequada, é muito importante para que eles não se percam também. E será uma bênção, uma alegria para todos nós. E lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item da ingratidão dos filhos para os pais, Santo Agostinho vai dizer que a missão de criar crianças difíceis não é tão complicada quanto parece. E que Deus recompensará grande e enormemente os pais que cuidarem dessas crianças difíceis. Olha, então até criança difícil é uma maravilha com a doutrina espírita. Então a gente vai encerrar nosso ciclo, a palestra desse ciclo hoje, e aí no dia 26, eu sabia que era 26, eu já tinha falado 26 de setembro a gente retorna. Não percam, o que faltou da de hoje é pouca coisa, é só a principal causa das nossas imperfeições morais. Eu vou dar o recado só aqui, está no capítulo 3, item 10, pesquisem, para que nosso próximo encontro a gente vai usar isso aqui também para a nossa palestra, tá? 26 de setembro, já voltou todo mundo das férias, e estejam conosco então aqui aqueles que desejarem. Então nós vamos encerrar com a poesia de um nome Pai Nosso, do Espírito José Silvério Horta, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos céus infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escasseus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime,
que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito da luz no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de tanta iniquidade e de tanta dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que ainda vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, e que assim seja. Nós fizemos algumas adaptações no texto.